Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu Deus, já começa com a garganta ferrada. Galera, um amigo no Instagram me mandou esse vídeo aqui. Hugo, dá uma olhada e vê o que tu concorda e o que tu discorda. Os muitos, né, entre parênteses, erros de Resident Evil 2 Remake. Cara, isso já me deixou assustado. Será que esse cara tá falando mal de Resident Evil 2 Remake? Porque, cara, é um dos melhores remakes que já existiram. Né? De onde tem críticas? Tem, tá? Eu tenho críticas a Resident Evil 2 Remake. Tem coisas que ficaram ruins, que não deveriam ter mudado. Mas, caraca, os muitos erros de Resident Evil 2 Remake. Vamos dar uma olhada. Esse vídeo é do canal Botijão. Não conheço esse canal, mas eu já vi que tem aqui o Resident Evil que a Capcom odeia. Pô, depois eu quero dar uma olhada nesse aqui, mano. Code Verônica, e de fato, Resident Evil muito subestimado, tá? É um ótimo Resident Evil, tá? Mas antes de tudo, aqueles recadinhos básicos, se inscreve no canal, tá bom? A gente tem ganhado inscritos, mesmo que pouco, de forma gradativa, bem pouco, a gente tem ganhado, isso é bom, tá? Deixa o teu like, compartilha o vídeo, galera, e deixa um comentário também, nem que seja um emoji ou coisa do tipo, interage, deixa um comentário. Isso ajuda a aumentar o engajamento do vídeo, tá bom? E ativa os sininhos aí das notificações para tu não perder nenhum vídeo do canal. Segue lá no Instagram e vamos dar uma olhada nesse vídeo para ver o que tá rolando nesse vídeo. Vamos que vamos! Resident Evil 2 Remake, um dos melhores jogos de terror dos últimos tempos, um dos melhores Concordo, já comecei concordando com ele. Isso é um bom sinal, vamos lá. Resident Evil dos últimos tempos. Quando esse jogo saiu, todo mundo ficou de queixo caído. O jogo era incrível, a melhor coisa já inventada desde o pão enlatado. Mas aí, o tempo foi passando, o hype foi baixando. Bom, nem tanto. O hype não foi baixando tanto assim não, fera. É assim, galera, vai lembrar uma coisa? O Resident Evil 2 Remake, né, ele iniciou uma onda de remakes na Capcom, né, que favoreceu muito a Capcom. E esse Resident Evil não ia sair, tá? A Capcom sempre demonstrou uma vontade zero de querer fazer um remake de Resident Evil 2. Mesmo os fãs pedindo, né, arduamente, ela não queria. Tá? Ela só entendeu que ela deveria ouvir os fãs, e que bom que ela entendeu isso. Né? Hoje ela ouve muito mais os fãs do que antigamente. Quando um grupo de fãs de Resident Evil 2 resolveu fazer um fan remake. A Capcom chegou e falou: olha só, cancela que nós vamos fazer o remake. Vocês estavam certos, vamos ouvir vocês. Inclusive chamaram algumas pessoas que estavam fazendo esse fan remake para trabalhar nesse remake, né? Que eu achei maneiro. Então, quando esse remake chegou em 2019, ele estourou mesmo. E dizer que o hype dele diminuiu, né? Que o hype foi embora? Não, diminuiu, ok. Né? Mas ainda tem muito speedrun de Resident Evil 2 remake sendo feito ainda hoje no YouTube. E muitas dicas sendo gravadas ainda em vídeos do YouTube ainda hoje. E é aquilo, cara. Ele foi tão bom que ele concorreu a Game do Ano, ele concorreu ao GOT no Game Awards 2019, perdeu para Sekiro, né? Concorreu com Sekiro, Death Stranding, se eu não me engano, Doom Eternal, acho que foi nesse mesmo ano. E é isso aí. Galera, ele abriu uma onda de remakes muito grande, tá? É claro, em questão de fidelidade à história, ao enredo, mais fechadinho assim no enredo, o melhor remake nesse quesito ainda é o Resident Evil 1 Remake, tá bom? Porém, Resident Evil 2 ficou bom pra caralho. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E começaram a aparecer as falhas do jogo. Muitas críticas começaram a surgir sobre Resident Evil 2 Remake e muita gente inclusive afirmando que ele era um produto inferior ao original. Sendo bem sincero com vocês, quando eu joguei Isso eu já discordo porque assim,
Galera, Resident Evil 2 original, ele tá guardado no meu coração, porque ele foi o primeiro Resident Evil que eu joguei na época. No meu PS1 Baby. Era o Slim, né? A gente chamava de Baby aqui no Rio de Janeiro, a gente chamava PS1, né? Na Baixada Fluminense, todo mundo fala PS1 Baby. Ou PlayStation Baby. Né? O PS1 Slim. E assim, eu fui jogar um depois que jogar o 2. Depois de jogar o 2. Então o 2 ficou guardado no meu coração. O 2 foi o que me inseriu aí nessa gana por Survival Horror. Depois eu fui jogar Silent Hill 1 e assim, me encantei também, né? Embora o gráfico tenha sido inferior a Resident Evil 2, né? Mas a ambientação de Silent Hill me encantou, ainda mais com aqueles puzzles maravilhosos, aquele enigma do piano sensacional, velho, porra. Né? Então, assim, eu fiquei uma boa parte do tempo preso em Resident Evil 2 Remake por conta do puzzle dos plugs para sair da delegacia, das peças em forma de peça de xadrez, das chaves em forma de peça de xadrez. Porque uma boa parte que me prendeu foi conseguir encontrar a segunda Red Jewel, joia vermelha, que estava lá atrás do quadro que você tinha que usar o isqueiro, e foi por acaso. Eu, porra, será que dá pra usar o isqueiro aqui? Usei, queimou, apareceu, eu falei, caralho, que foda. Entendeu? Por acaso. Mas vamos lá. Resident Evil 2 Remake, eu absolutamente amei o jogo. Mas a verdade é que eu nunca joguei muito o original. Então se tinha coisa errada no remake, eu provavelmente nem percebi. Mas depois de ver tanta gente reclamando, tantos posts sobre conteúdo cortado e alterações, eu decidi rejogar os dois ao mesmo tempo, comparando eles. E aí guys, meu nome é João, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu humilde canal, onde eu falo sobre jogos de terror. Se você for novo aqui e gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E se você já é burro velho, você já sabe como funciona. Deixa um like, deixa um comentário para ajudar no engajamento. Tem também os membros do canal, caso você queira dar um apoio extra. Uma coisa que ninguém pode negar é que o começo do remake de Resident Evil 2 é genial. Eles o começo foi foda. Pegaram aquela cutscene do Leon e da Claire se encontrando no posto de gasolina e fizeram a gente jogar essa parte. Tanto nessa parte que se tornou mais interativa, mais dinâmica, porque essa parte no original é só uma cutscene, beleza? Ali você joga ali dentro do posto de gasolina. A gameplay começa ali. No original, não. No original, a gameplay começa depois que o caminhão explode. E cada um vai para um lado. A gameplay no original começa nessa parte. Agora, no original também teve a questão, né? De que, tipo, você pega ali no início da cutscene, você vê o cara do caminhão brigando num posto, mostra ele sendo mordido, depois já mostra ele infectado. Já no remake tem toda uma cutscene inicial, né, mostrando ele dirigindo, ele atropelando uma pessoa na estrada, mas já era um zumbi e tal. Né? Então ficou muito mais dinâmica essa parte. Uma introdução incrivelmente medonha que te deixa instantaneamente imerso no jogo. E aí vocês sabem como acontece, eles entram na cidade, fogem dos zumbis, acabam separados, e aí você se encontra sozinho nas ruas destruídas de Raccoon City. Agora, uma coisa que eu não entendi é por que, depois dessa adição incrível que eles fizeram, eles cortaram tudo que veio depois. No original você tinha que fazer um percurso até meio longo, cruzando por vários lugares até chegar na delegacia. Essa parte era muito foda porque ela te dava uma noção maior do estado da cidade. Você cruzava por... Bom, assim, vamos lá. Quando termina aquela cutscene no original, o caminhão bate, explode, separa, vai cada um para um lado. Com quem tu joga no cenário A... Cara, minha garganta tá foda hoje. Com quem tu joga no cenário A, você entra na delegacia pela parte da frente. Com quem tu joga no cenário B, tu entra na delegacia pela parte de trás. Né? Tanto que no cenário B que você vê a cutscene de como aquele helicóptero cai. O porquê que aquele helicóptero cai. E isso foi cortado do remake. Essa parte deveria ser, mas ele vai falar provavelmente, né, do cenário B,
né, que pra mim é uma das minhas grandes críticas, aquele começo do cenário B, né? Mas agora, um cenário A, cara, ser cortada essa parte, eu discordo um pouco, né? Ela não foi tirada do jogo. Ela foi alterada. Essa parte acontece, mas não no início do jogo. Por quê? Vamos lá. Primeiro, né, ao contrário do que ele diz ali, esse caminho meio longo, ele não é tão longo assim, tá? Você passa, quando você se desprende do carro, você dá uma volta numa rua, entra na loja do Kendo, passou pela loja do Kendo, quadra de basquete, entrou no ônibus, saiu pelo outro lado, vai entrar na delegacia. É um percurso de menos de 3 minutos de jogo. Ou até menos. Se você correr, né? Você demora se você parar pra matar cada bicho, cada zumbi que aparece ali. Se você se esquivar de muitos deles, né? Matar só aqueles que são impossíveis, que não tem como, você tem que matar mesmo. Você faz esse percurso rapidinho, tá? Ainda tem aquela questão, né? Que se você passar por isso sem pegar item, eu acho, você pode até matar alguns zumbis, mas sem pegar item, você chega na delegacia, você vai ali pra parte de baixo, você encontra o Brad zumbi. Você mata ele, você pega uma chave, né? Onde você abre o armário na sala da fotografia e ganha, né? E ali você pega a roupa extra. Então, olha só. Essa parte ela não foi removida, não foi cortada. Ela é uma parte curta, longa, meio longo não é. É uma parte curta. E ela não foi cortada, ela foi modificada. Ela foi Se você disser pra mim, se você, João, dissesse no vídeo, porra, eu achei uma sacanagem que, né, só um personagem vai pra determinadas partes que são mostradas no início, no remake, são mostradas no meio do jogo. Eu concordo contigo. Por quê? Você passa pela quadra de basquete, você passa pelo ônibus, mas você passa pela quadra de basquete, pelo ônibus, com a Claire. Mas com a Claire você não passa na loja, você não entra na loja do Kendo. Você não encontra o Kendo. Mas você encontra o Kendo com o Leon. E passa pela loja dele com o Leon. Que é onde você vai para a parte do crocodilo. Que com a Claire você não vai. Isso é uma crítica minha. Deu uma dinâmica melhor ao remake? Deu. De você não precisar, né? Cada um passou por uma parte. É até certo ponto interessante, mas os dois poderiam ter acesso aos dois locais. Né? O Leon poderia ter acesso ao orfanato, poderia ter uma coisa para ele fazer ali. Tá? Assim como a Claire poderia ter acesso à loja do Kendo, poderia ter uma coisa para ela fazer ali. Beleza? Então, se tua crítica fosse essa, eu concordaria contigo. Né? Agora, tirado não foi. Beleza? E tem aquilo, né? Foi adicionado o orfanato, no caso da Claire. Em vários lugares destruídos e via várias ruas e lugares infestados de zumbi. E era uma introdução tensa porque você tava nessas ruas cheias de zumbis opressivas e você não tinha item nenhum, só te restava fugir dos zumbis. Enquanto isso, no remake nós temos esse caminhozinho reto que se você não parar de correr, nenhum zumbi te pega e você chega na delegacia em 30 segundos. A questão é que eles não realmente removeram essa parte do jogo. Ela tá no jogo, só que mais... Você falou que cortou, mas não cortaram. Pra frente, lá na metade da campanha da Claire, quando você vai pro orfanato. Vocês podem ver que no trajeto a gente passa pelo ônibus, pela quadra de tênis, tem até a mulher do All-Star do lado da lixeira. Exatamente, você só não passa nela com o Leon. Em outra parte do jogo. E esse exemplo que eu dei, eu acho que resume muito bem o que eu acho que é o real problema do Resident Evil 2 Remake. Nós tivemos até hoje 4 remakes na série Resident Evil, e cada um deles é um exemplo de uma filosofia de game design diferente. O Resident Evil 1 e 4 Remake são muito amados pelas pessoas. É claro, tem quem não gosta do 4, mas também. Geralmente é por causa da mudança de vibe ou alguma coisa assim. Mas em questão de história e conteúdo, você vê que tá tudo lá. Eles colocaram coisa, mas não tiraram quase nada. O Resident Evil 3 foi uma decepção enorme, como todo mundo já sabe, e o principal motivo é porque eles tiraram muita coisa do jogo e não acrescentaram quase nada. E aí tem o Resident Evil 2 Remake, que eu acho que é um meio termo entre os dois. Para cada coisa nova que eles adicionaram, eles tiraram outra coisa. Vamos pegar o exemplo que eu dei
da parte do começo do jogo. Eles adicionaram uma parte nova. Eles podem até ter feito isso, mas isso não tornou o jogo ruim. Realmente eles tiraram algumas partes, adicionaram outras, mas não foi para cada uma parte, alguma coisa nova adicionada, foi tirada uma coisa. Né? Essa proporção também não está relacionada, não está igual. Né? Aconteceu, mas não tanto como ele está dizendo. Eu discordo. Mas, respeito a opinião dele, mas não é verdade. Né? E tem aquilo também. O que foi acrescentado e o que foi tirado não deixou o jogo nem pior nem melhor. Manteve o jogo naquele dinamismo. Deixou o jogo bom como ele é. Essa parte toda no meio que você faz o trajeto, tem um lugar novo que é o orfanato. Se você estiver na campanha do Leon, uma cena muito foda envolvendo o Kendo e a filha dele. Exatamente, cara. Isso foi uma parada que eu achei foda. Eles deram mais. O Kendo no original ele aparece, aponta uma arma pra tu, explica o que tá com. Explica uma parte de que, porra, por que ele tá nervoso e morre. Porra. Aqui ele não morre. Aqui simplesmente você vê um lado mais humano do Kendo. Se você vê o que está acontecendo com a filha dele, a esposa dele já foi de Vasco. Agora tu vê o que está acontecendo com a filha dele. Mas eu não entendo por que isso impediria eles de manterem a parte no começo do jogo. Por que não pode ter duas partes na cidade? Fazer com que a Claire encontrasse o Kendo no começo do jogo, por exemplo, já que no remake só o Leon encontra com ele. E assim aí como o Leon poderia ter acesso ao orfanato, a quadro de basquete. Eu vou ficar quietinho. A delegacia do Resident Evil Remake é perfeita. Eles fizeram um remix de locais, chaves e itens que ficou Até o que eles mudaram ficou foda. Parece esse corredor que tá mostrando aí no fundo é o corredor onde você encontra o primeiro leaker do jogo. É como se ele tivesse como se ele fosse ter uma cutscene no momento em que ele aparece. Né? E é assustadora a cutscene. Na época era assustadora. Quando eu vi pela primeira vez, porra. E é como se ele é uma espécie de subchefe ali. Incrível. O layout da delegacia, de maneira geral, é mais interessante que o original. De maneira que tem lugares na delegacia que são mais difíceis de chegar, mais difíceis de cruzar. Tem corredores que você nunca vai querer cruzar nessa delegacia. Eles mantiveram o senso de exploração e familiaridade, só que ao mesmo tempo tudo parece novo. Nesse aspecto, o remake do Resident Evil 2 é absolutamente genial. E aí nós vamos até lá, pegamos o caderninho, fugimos dos zumbis e encontramos o Marvin. O Marvin foi muito melhorado nesse remake. Sim. Ele parou de fazer cosplay de Will Smith, porra. Eu lembro até hoje, tem um meme do Marvin. Né? Porque outro personagem ganhou mais tempo de tela, o Marvin. Porque no original, você entra numa sala e ele tá caído, destruído. Né? Tu olha o sprite dele, né? Parece a porra do Will Smith derrotado, né? Cheio de porrada na cara. Tem até uma... O sprite dele ficou... A cara no sprite dele ficou tão parecida com a cara do Will Smith que tem um meme de Facebook, né? Porque no momento que tu encontra o Marvin no original, ele tá caído, ele dá um cartão de acesso ao Leon ou a Claire para você ir pro computador da sala central ali da delegacia e abrir as portas, né? Destrancar as portas, e aí sai daqui, me deixa aqui que eu vou morrer mesmo, se salva. Aí o Leon ou a Claire tentam levar ele aponta a arma pro Leon, mete o bowl pra Claire, mete o pé, vai embora, se salva, né? E, cara, essa cena que ele aponta a arma para eles, mandando eles se salvarem, indo embora e deixarem ele ali, né? Tem um print dessa tem uma foto dessa com um meme no Facebook, né, que tá escrito, avisa o tio Phil que o maluco tá em pedaços. E, cara, porque o sprite dele realmente parecia o Will Smith. Depois ele aparece mais pra frente, só quando quando tu destranca essa porta de novo, tu encontra com ele vira zumbi, tu mata ele, acabou. Tu não tem interação com o Marvin. Então ele ganhou mais tempo de tela, ele ganhou mais humanidade aí, e assim, ele se tornou um aliado mais fiel aí. Personagem muito mais explorado, bem mais profundo, bem mais carismático e muito mais querido do que o cara que só servia para resumir o Resident Evil 1 e morrer. Eu acho que o Marvin é um personagem infinitamente superior no remake.
mas só ele. A forma com que o remake trata os personagens secundários é muito estranha, na minha opinião. Ele dá sim mais... O Ben Bertolucci, o repórter, foi muito raso. Mal apareceu e já morreu. No original não é assim. No original ele tem mais tempo de tela. Profundidade e mais carisma para eles, só que ao mesmo tempo ele corta quase todo o tempo de tela que eles tinham. O Chief Irons, por exemplo, ele tinha uma introdução legal. Já o Chef Irons eu já não acho. Ele teve também um tempo de tela legal, né? Você tem aquele momento dele com a Sherry no orfanato. Ele teve um tempo de tela legal, né? Só que cortaram essa introdução dele, da Claire encontrando ele, e ele com a filha dessa, né, filha do presidente, né, empalada aí na mesa dele. E aí a Claire descobre que ele é o chefe de polícia, né? Mas no remake ela também descobre. Depois que ele leva a Sherry, depois. Mas aí tu entra na sala dele, você lê os files, né? Que tem que ler os files, conta a história do jogo. E aí você descobre que ele é o chefe de polícia. Dele no escritório com a mulher morta na mesa, ele conversava com a Claire, e depois quando você ia na dungeon dele, ele tinha todo um diálogo explicando a operação da Umbrella pra ela, e tudo isso foi cortado. No remake ele aparece do nada e leva a Sherry, você nem sabe quem é esse desgraçado, e mas tu descobre logo ele já levou ela embora, e depois você só encontra ele no orfanato quando ele persegue a Sherry e morre. Teve edições legais, com certeza. A cena do orfanato é muito boa. Mas isso dá muito tempo de tela pro Chef Irons. As cenas que ele já tinha. Agora, o personagem que mais sofreu com... Mas é isso que... essa é a questão. Precisava tirar toda a outra parte que ele já tinha? Pô, tudo bem, não precisava. Mas isso não torna o jogo ruim, e nem torna ele inferior ao primeiro, ao original. Não torna. Esses cortes no jogo é definitivamente a Sherry. Coitadinha da Sherry. Discordo também. A Sherry teve mais exploração e mais tempo de tela aí também. O relacionamento da Claire com a Sherry no remake é uma crítica minha. Porque o relacionamento dela com a Sherry no original foi mais profundo. Foi bem mais profundo. No remake é uma crítica, né? Tem momentos que parece até que a Claire não quer, né? Deixa eu posicionar, melhorar a câmera aqui. Tem momentos em que parece até que a Claire, né, não quer, né? Como é que eu posso dizer? Tem momentos que parece que ela nem quer. Porra, vamos, melhorou. Que a Sherry a acompanhe. Tem momentos que parece que é isso. Mas, vamos lá. Eu não acho que ela foi mal explorada, não. Mas o papel dela no jogo. No original nós encontrávamos a Sherry logo no começo e tínhamos várias cenas e diálogos da Claire e da Sherry. O relacionamento dela foi mais profundo no original. Monstro atrás dela. Enquanto isso, no remake nós encontramos ela lá no subsolo da delegacia. Nós enfrentamos o Birkin, subimos pro estacionamento e... mas aí é uma questão muito relativa. Quando você já conhece o mapa do jogo, se você parar para analisar, você não demora muito para chegar no subsolo da delegacia no remake. Ela já é levada pelo Chief Irons e some até horas depois do jogo. E não me entendam mal, eu acho que a sessão que a gente joga com a Sherry no orfanato é muito foda. Mas no original tinha várias cenas em que a gente jogava com a Sherry na delegacia. Então, você joga com a Sherry no original apenas 2 vezes. E é aquilo, eu gostei muito mais, é aquilo que eu falo, é o que eu tô falando. Ele tá criticando que foi acrescentado, ele não tá criticando necessariamente que foi acrescentado, mas ele tá reclamando que pra acrescentar isso não precisava tirar isso. Beleza, não precisava. Mas ele tá tratando isso como se isso tornasse o jogo ruim ou inferior ao original, e não torna. Até porque, vou ser sincero, eu não senti falta das partes que você joga com a Sherry no original. Por quê? Porque a parte que tu joga com a Sherry no original, né, é só pra pegar uma chave, inicialmente. Se vai fugir de cachorro, ele vai pegar uma chave pra mandar pra Claire. E a outra parte também é bem curta, bem rasa. A cena do orfanato foi muito melhor. Muito melhor. Dei uma pausa rápida para eu poder trocar a Coca-Cola por água. Vamos continuar aqui. E o jogo não tinha medo
de tacar zumbis na gente. Essas partes eram bem curtinhas e rasas, mas no remake elas podiam ter sido infinitamente melhoradas. Imagina essa atmosfera e você jogando com a Sherry tendo que fugir de zumbi, cara. Ia ficar maneiro. Do caralho. Mas a ausência disso também não troca. Normais que foram cortados do jogo. E sinceramente, eu só fico triste porque a quantidade de inimigos no remake é meio baixa. Porque os inimigos que foram cortados são meio meh. São quase todos... Assim, vou te falar. Isso eu concordo com ele. Mas eu discordo do fato de que alguns inimigos cortados são meio merdas. As mariposas são meio bunda. Né? Não senti falta nenhuma, mas vou te falar. Eu senti falta dos corvos. Eu acho que os corvos poderiam estar no remake. Ia ser foda com os corvos. Eles quebrando a janela igual tem no original. Mas assim como eu acho também, né, que ia ser uma fobia do caramba se nós tivéssemos as aranhas. Tá? Com a qualidade gráfica que nós temos hoje, se nós tivéssemos as aranhas, ia ser foda. Dos inimigos animais. Essa cena dos corvos quebrando o vidro no remake ia ficar maneiro. Talvez isso é uma crítica, para jogos velhos, mas eu acho que para um jogo mais novo e mais realista não ia ficar bom. Agora, o que eu senti falta foi os Lickers evoluídos. Você também passa toda a delegacia nisso eu lidando concordo. com os Lickers. Eles são chatos pra caralho. Só pra você chegar no Nest da Umbrella e descobrir que tem um mais chato ainda. Os Lickers evoluídos são o bicho mais chato de lidar nesse jogo. Tem também os zumbis brancos que aparecem no Nest da Umbrella. Esses são estranhos porque eles estão no jogo. Eles aparecem nos minigames merdas lá, mas eles não aparecem na campanha. Você vê a lógica nisso? Eu não vejo. Eles não aparecerem na campanha, aparecerem nos minigames, isso não torna o jogo ruim, é como eu tô falando. Ele tá querendo tornar o jogo ruim por coisas que necessariamente não tornam o jogo ruim. Agora, a ausência dos Lickers evoluídos, a ausência dos corvos, a ausência das aranhas, né, a ausência das mariposas não, mas dos corvos, né, algo mais realista, a aranha não faz muito sentido, beleza, concordo. A gente pode então tirar as aranhas, mas deixa os corvos. Aí isso sim seria uma adição, foi uma retirada que ficou ruim no jogo, pro jogo. Não, assim, eu senti falta. Né? Embora os Lickers no original, você matava com muito mais facilidade do que no remake. Os Lickers normais no remake, né, você não mata com tranquilidade com uma pistolinha ou com uma shotgun. Com tanta facilidade assim. Né? No original você matava assim. Tá? Agora, fez falta, sim. Os Lickers evoluídos. Agora os zumbis brancos, pra mim, não tanto faz. E aí, beleza. Você sai da delegacia, cruza pelos esgotos e chega no Nest da Umbrella e pá, você zerou o jogo. Por mais que, diferente da delegacia, eu ache que as outras fases do jogo não são tão inspiradas, eu diria que o jogo se mantém. Eu acho que são. Ele não desanda completamente, que nem o Resident Evil 3, ele se mantém bom. Só que aí você termina o jogo e começa o cenário B do Leon. E aí que vem a minha maior o jogo desanda. O cenário Seja B do Leon é ou a da parte Claire. que mais caparam nesse jogo. Esse comecinho, então, esse comecinho no original você tinha cutscene em que você via o porquê que como aquele helicóptero caiu e foi parar ali, colidiu com a delegacia. Você vê o motivo disso, né? No remake foi tudo muito rápido. Você inicia o cenário B já dentro da delegacia, não. No original, aí sim. Aí foi uma parte cortada, foi capada. No original, você tem um trajeto até a parte traseira da delegacia e você vê a cena do helicóptero. No remake, isso sim foi ruim. E uma outra coisa que eu acho ruim no remake é que os cenários A e B não estão entrelaçados e interligados como é no original. Isso é ruim também. Uma certa coerência entre o cenário A e o cenário B. O Leon e a Claire, eles estavam constantemente se ligando e conversando. Exatamente. Então, em qualquer essa coerência que ficou você muito jogava, você tinha essa noção ruim, de, muito abstrata. Nessa parte o Leon tá aqui e a Claire tá aqui. Quando você passava em algum lugar... Tem a questão também, ó, a coerência era tão boa que tinham itens que se você deixasse no cenário A de pegar, deixasse pra lá, quando você passasse com o personagem do cenário B, ele estaria lá. Inclusive no Nest, tem uma sala
aonde para você abrir a sala você precisa de 2 digitais. Então você não consegue abrir essa sala no cenário A. Só consegue abrir ela no cenário B. O que é intuitivo, que o cenário B acabava sendo mais difícil. Agora, geralmente você deixava a tua digital com o Leon ou a Claire no cenário A, e depois tu chegava ou com o Leon ou com a Claire no cenário B, e deixava outra digital abrir. Era uma sala de armas. E ali dentro tinham líqueres evoluídos. Tinham 3 líqueres evoluídos. Então se tu entrasse ali com pouca munição ou sem munição, tava fudido. Depois que matasse esses líqueres evoluídos, eram 3. Eu lembro bem, eram 3. Depois que tu matasse esses líqueres evoluídos, tinha uma porrada de munição pra tu pegar ali. Tinha munição até da submetralhadora, que era uma arma que você só encontrava munição ali. Só encontrava munição ali. Então, isso fez falta no remake. Tinha passado, o cenário mudava. Isso eu concordo com ele. Janelas, portas ficavam quebradas, itens mudavam de lugar. E tinha até coisas que interconectavam as campanhas. Por exemplo, era a Claire que descia com a Sherry até o nest da Umbrella, só que era o Leon que levava ela ia pro trem. buscar ela e levava ela até o trem que eles escapam. No subsolo da delegacia tem um armário que você chega com a Claire. E dentro dele tem uma pochete e uma metralhadora. Você pode pegar os dois para você. Submetralhadora. Mas aí, quando você cruzar nesse mesmo armário com o Leon... Eu geralmente pegava, se eu estivesse jogando cenário A com o Leon, eu pegava a submetralhadora e deixava a pochete para Claire. Porque o cenário B, né, ele exige mais armazenamento de itens, ele é mais difícil. Então, ter mais armazenamento de itens no cenário B era melhor. Não vai ter nada. Por outro lado, você pode deixar um ou os 2 itens, e aí quando você chegar com o Leon, esses 2 itens vão estar lá. Então tinha um certo essa submetralhadora você só achava munição para ela nessa sala que eu falei. Eram esses pequenos detalhes que faziam as duas campanhas parecerem uma grande história coesa e te incentivava a explorar mais. Enquanto isso, no remake, eles homogeneizaram os cenários. O cenário B ele começa um pouco mais único e diferente, mas lá pela metade ele fica absolutamente igual ao cenário A, com muito conteúdo cortado e muitas vezes sendo incoerente com os locais e horários da campanha da Claire. Tipo, lá pela metade da campanha da Claire tem aquela parte que você está descendo num elevador, no esgoto, e aí do nada o Mr. X segura o elevador e o Birkin aparece e faz um rasgo enorme na barriga do Mr. X. Só que quando você encontra o Mr. X de novo, no final da campanha do Leon, você pode ver que ele está intacto. Diferente do cenário A, o cenário B teve mais... Então, ali a gente pode trabalhar de uma série de fatores. Pode não ser o mesmo Mr. X, tá? Que se você jogou o original, você sabe que tem mais de um Mr. X. Se tu jogou 3 original, você comprova isso. Resident Evil Nemesis, 3 Nemesis original. Tu comprova isso, né? Na fábrica lá da Umbrella, no final do jogo, tá? O Mr. X que foi pra delegacia é apenas um dos que foi largado ali. Beleza? Mas isso é assunto para outro momento. Cortes do que adições. Eles tiraram muita coisa e não adicionaram nada no lugar. Por exemplo, quando você começava o cenário B, o jogo fazia você fazer uma rota paralela, indo por uma outra rua e entrando pela parte de trás da delegacia. Lateral da delegacia. Isso foi completamente cortado e fizeram o Leon magicamente aparecer numa porta da delegacia. Pô, isso foi horrível. Eles também resumiram bastante as partes da Ada nesse jogo. Não foi no nível da Sherry, mas a Ada também tinha várias partes. Aí eu já discordo. Tu joga a Ada no original da mesma maneira que tu joga com a Sherry. Da mesma maneira. Uma para perseguir a Annette e a outra lá no início, na delegacia, para tu pegar uma chave pro Leon. Acabou. Agora, a Ada ganhou mais tempo de tela e mais profundidade porque ela aparece o tempo inteiro. De forma mais sádica, de forma mais fria. E a cena que tu joga com ela se tornou uma cena um pouco mais longa, porque foi única, e você não tem cura com a Ada. E você tem o Mr. X perseguindo ela nesse momento, coisa que tu não tem no original, né? E a gente sabe, ele ainda vai, acredito que ele ainda vai falar do Mr. X, o quanto o Mr. X tá foda nesse jogo, né? Então, né, é mais uma vez a ideia de que o que adicionaram foi bom, mas o que tiraram deixou o jogo pior, inferior ao original. Não foi isso.
É tentar transformar algo bom em ruim. E não foi. Partes que nós jogávamos com ela que foram cortadas do jogo. A pior de todas é uma parte mais lá pro final, quando nós descemos no nest da Umbrella e a Ada anda junto com a gente, essa cena eu concordo que poderia estar. E mais pra frente, ela luta bate junto com o Leon contra o Mr. X e se sacrifica pelo Leon. A cena mais importante da relação Leon-Ada completamente essa cena também, aí eu concordo. Outro aspecto que o remake também fica atrás do original, tanto no cenário A quanto no B, são as boss fights. Não dá pra negar que as boss fights do remake são fodas. A luta contra o Birkin, cinema puro. Só que o original tinha muito mais boss fights que foram completamente cortadas do jogo. E o mais foda é que essas boss fights eram únicas. A campanha... porque pelo fato de você ter essa interligação entre cenários A e B, essa coesão, né? Você só conseguia ver todas as formas alternativas, as formas que o William Birkin sofria jogando os dois cenários. Que, por exemplo, tá jogando o cenário A. Tu encontra o Birkin já numa forma evoluída. A primeira forma dele, que é aquela porra daquela barra de ferro, e como ele pega aquela barra de ferro é só no cenário B. Que é onde você encontra o G adulto. No cenário A. No cenário A, no puzzle das peças de xadrez, você enfrenta o G adulto como um subchefe. E assim, tu também só enfrenta ele ali. Né? Ah, mas o G adulto na remake deixou de ser um subchefe. Mas tu encontra vários dele. E não é fácil derrotar ele. Né? Enquanto no original tu encontra ele uma vez só e não é difícil derrotar ele, é fácil. Então isso é aquilo. Isso não foi ruim. Pelo contrário, foi bom. Agora, no cenário B, aonde no cenário A tu enfrenta o G adulto, no cenário B tu enfrenta a primeira forma do William Birkin. No cenário A, quando tu encontra o William Birkin, ele já tá na segunda forma. Que é quando tu tá descendo pro Nest. E aí a gente chega depois no cenário B, tu encontra ele na terceira forma. Quando tu tá descendo pro Nest. Então é tudo entrelaçado. Isso faltou no remake. A campanha A e a campanha B, cada uma tinha seus bosses específicos e únicos, com muito pouco se repetindo entre as duas. E isso é especialmente visível com o Birkin. Na campanha da Claire, a gente encontra ele em uns certos estágios da transformação dele. Enquanto que com o Leon, nós encontramos ele em outros estágios, assim, fechando as lacunas da evolução do G-Vírus. A construção do Birkin, no geral, isso é no cenário B, essa parte aí, original do que no remake. Que no ato, nessa parte aí é no cenário A, por exemplo. Ele gritando pela delegacia, nós vemos partes dele de relance até que nós enfrentamos ele pela primeira vez. Eu acho que a boss fight que mais me decepcionou pessoalmente foi a do crocodilo gigante. Ela não era uma boss fight super incrível no original. Você corria dele, ele mordia o tonel, você atirava e ele morria. Só que eu achei que o remake fosse evoluir essa ideia e não reduzir ela. Não só deixaram o coitado do jacaré exclusivo para a campanha do Leon, como fizeram a boss fight dele ainda mais scriptado. Você nem luta com ele, você só fica correndo e desviando dele como se fosse depois só continuar correndo, aí ele move o negócio, você atira e ele morre. Não tem interação nenhuma. Fora ele também teve um outro boss que foi meio cortado do jogo. Eu digo meio porque ele tá no jogo, só que ele é um inimigo normal, que é o G adulto. Aquele bicho de merda que aparece no esgoto e te agarra e é extremamente desagradável. Só que é aquilo, é o que eu tô falando. Não botaram ele como subchefe aí, beleza. Porque no original ele não é um boss, ele é um subchefe. Não botaram ele como subchefe. Mas em contrapartida tu encontra ele no esgoto o tempo inteiro. E não é tão fácil derrotar ele. No original ele tá como subchefe, mas tu encontra ele uma única vez e é fácil derrotar ele. Então, tipo, eu acho que o remake saiu ganhando nessa brincadeira. Pessoalmente, eu não acho que a decisão de transformar o G adulto em um inimigo normal tenha sido uma decisão ruim. Mas, novamente, por que para isso precisava cortar a boss fight com ele? Quanto jogo não faz que você luta com um chefe e depois ele vira inimigo normal? É a coisa mais normal. Eu não entendo para que tantos cortes. Novamente, não é que os bosses que tem no remake sejam ruins, eu acho que eles são incríveis, as lutas são bem mais profundas e a apresentação magnífica.
O problema é que não tem mais bosses únicos e os poucos que tem... Os bosses são mais difíceis. São poucos. Os e você chefes agora são deve mais estar difíceis. pensando que teve um boss que eu não falei nesse meio aí. Isso é porque eu quero falar dele em especial. O Mr. X. Eu posso estar sendo polêmico aqui, mas eu acho que o Mr. X do remake é melhor que o do original. Ele Não, é menos com especial certeza. no remake, isso com certeza. O original no tá original ele era criptografado. 100% exclusivo É. da campanha B. Era quase um chefe secreto que só aparecia no jogo depois de você zerar ele. Só que A única crítica que eu tenho a fazer do Mr. X é que o original não mostra. O remake não mostra, tá? Não mostra como ele é largado na delegacia. Simplesmente ele aparece ali na cena do helicóptero, levantando o helicóptero e fudeu, começa a te perseguir. Durante toda a delegacia. Você tem que jogar de fone de ouvido pra tu ouvir o espaço dele. E se tu fizer barulho e der algum tiro, ele identifica onde tu tá. Então, diferente do original, onde ele tá criptografado, você sabe exatamente onde vai encontrar e como escapar dele. Porque se você escapar dele numa sala e ele não aparece na outra, no remake não, irmão. O Mr. X é, no Resident Evil 2 Remake, o que o Nemesis deveria ser no Resident Evil 3 Remake. Então o que eles fizeram? Eles pegaram no original do o Mr. X, que era criptografado, e transformaram ele num perseguidor nato no 2 Remake. Agora, no Resident Evil 3, eles pegaram o Nemesis do Resident Evil 3 original, que não era criptografado, que era um perseguidor nato, e transformaram no 3 Remake num bicho criptografado, horrível. Nemesis não bota medo nenhum, como ele botava no 3 original. Então o Mr. X é, pro Resident Evil 2 Remake, o que o Nemesis deveria ser pro Resident Evil 3 Remake. eu entendo a motivação. Só que o único problema é, no 2 original, você tem a cutscene do helicóptero da Umbrella sobrevoando a delegacia, eles largam a cápsula do Mr. X ali dentro, e você vê que o Mr. X ele é uma criação da Umbrella, ele é um Tyrant. Ele é um tipo de Tyrant criado pela Umbrella, mais evoluído que o Tyrant do primeiro jogo. Agora, né, no remake, né, foi meio abstrato. Porra, quem é esse cara? Quem tá jogando pela primeira vez fica imaginando, quem é esse Mr. X? De onde ele surgiu? Quem enviou ele pra delegacia? Que não mostra. Só isso que eu tenho a criticar o remake. Deles. O Mr. X é um inimigo legal demais, é um asset muito foda pra você deixar ele exclusivo de uma campanha que, sejamos sinceros, metade das pessoas nunca vai jogar. O problema, principalmente, é que no original o Mr. X ele aparecia pouco e ele não realmente representava uma ameaça pra gente. Ele nunca saía da sala que ele aparecia, então ou você matava ele ou passava correndo e acabou a ameaça dele. Já o Mr. X do remake, ele é orgânico. Ele tá sempre caminhando em algum lugar da delegacia, sempre te procurando. Quando você dá tiro, ele escuta e vai na sua direção, podendo te atrapalhar em quase todo lugar da delegacia. Você fica ouvindo os passos dele no andar de cima, fora da porta, e você fica com medo de explorar a delegacia. Eu conheço muita gente que dropou Resident Evil 2 porque é muito desagradável. Sim. Ter o Mr. X. Eu também, eu tenho amigos que não quiseram jogar mais Resident Evil 2 porque é desagradável ter que lidar com o Mr. X. O cara desistiu de jogar. Eu conheço, gente, isso aí de fato eu conheço. Mr. X ficou muito melhor. O Mr. X é muito mais profundo no remake, só que essa profundidade dele só é usada na delegacia. Da mesma forma que a maioria dos personagens nesse jogo, o Mr. X ele foi muito aprofundado, mas teve a maior parte do seu tempo de tela cortado. Não, ele não teve, aí não. Porque no original ele também aparece muito mais na delegacia. Ele aparece depois só lá no finalzinho, e no remake ele aparece depois que tu mata aquela planta. Aí ele aparece, beleza. Depois ele aparece de novo quando você tá tentando fugir do lado do Nest. Né? E aí depois tu enfrenta ele no elevador. Não teve corte de tela dele. Foi muito mais profundo. Por exemplo, a cena do avião da Umbrella dropando o Mr. X na delegacia. Esse que é uma o único cena corte muito importante pro contexto do personagem, cortada.
Se a intenção deles cortando essa cena era manter a surpresa quando ele aparecesse pela primeira vez pra Claire, então deixassem essa cena só no cenário B, como era no original. Uma das partes mais fodas do jogo que envolvia o Mr. X é aquela que eu falei em que o Leon e a Ada lutam juntos contra o Mr. X e a Ada se sacrifica para salvar o Leon. É uma cutscene muito foda do original que podia ter virado uma boss fight incrível. Imagina que foda você e a Ada lutando junto com o Mr. X. E essa cena é ainda mais importante porque ela leva pra boss fight final do Leon. Poderia ter uma cena em que vocês vão me perdoar, em que você e a Ada junto boss fight contra o Mr. X no elevador muito vagabunda e preguiçosa. O original mostrava ele se transformando num Super Tyrant, saindo da lava com garras gigantes e a Ada jogando uma bazuca pra gente. Era cinema absoluto e foi tudo cortado. Essa eu acho que é disparado a boss fight que mais fez falta nesse jogo. É uma experiência que parece que dá uma conclusão para a campanha do Leon. Tipo, esse é o boss secreto, esse é o rolê final do Leon. E caparam fora. Eu concordo. O Mr. X é muito legal enquanto você tá na delegacia. Depois que você sai, ele fica meio palha. O do original ele era consistente, mas era raso. Pra mim, o melhor cenário possível seria uma junção dos dois. Sim. Um Mr. X que te persegue aí sim eu concordo. Eu acho que o Mr. X locais diferentes, poderiam ter sim colocado ele certamente mantendo a boss fight do Super Titan. Pra te perseguir não só na delegacia, tem o conteúdo adicional do jogo. Quando você termina o jogo, você libera o modo quarto sobrevivente, que você joga com o rank e tem que fugir da delegacia com suprimentos limitados. Ficou legal esse conteúdo também, acho que foi legal. É muito bom, captura bem o espírito do original, de maneira geral é bem fiel. O problema são os outros modos de jogo. No original nós tínhamos o modo Extreme. Se for parar pra analisar os outros, é aleatório. Se for parar pra analisar os outros, são aleatórios. O quarto sobrevivente e o Tofu, que são os modos que tinham no original. Mas aí você não tinha o modo do xerife, você não tinha o modo do Kendo, porque o Kendo morre. Você não tinha o modo o minigame da filha do presidente, do prefeito. Isso foi uma adição bacana ao jogo. Por isso que eu tô falando, ele tá tentando transformar o jogo em inferior ao original com coisas que não fazem dele inferior ao original. Tem coisas que eu concordo com ele, tem coisas que eu acho que ele tá querendo criticar algo que não precisa ser, que não deve ser criticado. Continuando aqui, galera, porque houve um pequeno pico de luz aqui, né? A gente tá com um problema muito grande com o pico de luz, então a gente tava falando sobre os minigames, né? Como o fato dele querer transformar isso aqui em algo que não é algo ruim pro jogo. Mas vamos lá. Battles, que era tipo um proto modo Mercenaries. Você selecionava um personagem que tinha suas armas e itens e você tinha que cumprir um objetivo. E, infelizmente esse modo não foi traduzido para o remake, o que é uma pena. A gente poderia ter visto o jovem Chris Redfield na Re-Engine, isso seria muito... Mas é aquilo. Tirar esse modo, mas botaram outros minigames que também são bacanas, cara. É isso, o que ele está se dedicando é enxergar algo que não é um problema como um problema. Muito foda. No lugar desse modo, nós ganhamos o modo Ghost Survivors, que são uma série de minigames em que nós jogamos com personagens secundários da história, num modo time attack parecido com o quarto sobrevivente. Essa é, na minha humilde opinião, a única adição feita nesse jogo que é indiscutivelmente ruim. Conceitualmente falando, um modo em que você joga com personagens secundários e descobre mais sobre a história deles é uma ideia muito foda, uma adição incrível na lore do jogo. Só que eles destruíram isso fazendo que esses modos são todos spin-off, ou seja, nada disso aconteceu de verdade. Canônico, e o pior é que esses minigames não são nem divertidos. Eles são praticamente o modo quarto sobrevivente, só que 100 vezes mais arcade. Eles são apressados, difíceis e o tempo é muito curto. Você tem que fazer... então peraí. Então o problema que torna ruim é ser difícil? Pô, irmão, então tu nunca vai jogar um Dark Souls na vida. Tu nunca vai jogar um Hollow Knight na vida. Porque se você vê o panteão de Hollow Knight, tu vai falar que o Hollow Knight é o pior jogo da vida.
Não faz sentido isso pra mim. Tudo exatamente certo, senão você falha, morre e tem que recomeçar. Não Mas tem isso muito é o espaço pra fator você replay do explorar jogo, e se isso divertir torna nisso isso aqui. bom. Ou você faz certo, ou você morre e tem que resetar. Exatamente. E mesmo os entre vocês aí que gostam desse tipo de desafio mais speedrun, de você fazer uma rota perfeita sem errar nada pra conseguir terminar, eu duvido muito que vocês vão jogar isso aqui depois de terminar. Não tem fator replay isso aqui. Você faz, termina e nunca mais encosta. Enfim, depois de terminar os 2 jogos e fazer 1 milhão de anotações, eu finalmente cheguei a uma conclusão. Afinal de contas, qual é a versão definitiva do Resident Evil 2? O remake ou o original? E a minha resposta final é nenhum dos dois. Sim, eu não posso negar que eu pessoalmente prefiro o Resident Evil 2 original e muito. Só que eu preciso levar em consideração que eu gosto de jogar jogo velho, com história velha e gameplay velho. Sim, aí é questão de opinião, exatamente. Não. Eu concordo o original contigo. é sem dúvida uma experiência muito mais completa. O original é uma experiência única, né? Eu também prefiro o original por conta da nostalgia que ele me trouxe. Por conta do fato de que ele me inseriu no Survivor Horror. Né? O fato de que ele me apresentou a minha franquia preferida, que é Resident Evil. Mas, né, se tirar esses fatos, o remake é melhor. Né? A minha maior crítica, como eu falei, eu tenho críticas ao remake, mas a minha maior crítica ao Resident Evil 2 Remake é a falta de coesão entre os cenários A e B. Acabou. Tem outras, mas em relação a essa, as outras são infinitamente menores. É um e jogo que não necessariamente tornam o jogo inferior ao original. muito mais fechadinho do que o remake. Só que ele também é muito datado e muito cru pro padrão de videogame que a gente tem hoje em dia. E é por isso que a atualização que o remake oferece é tão bem-vinda. Ele pega uma história velha que é boa, mas datada, e atualiza ela com gameplay novo, deixando mais cinematográfico e mais acessível para um público novo. Trazendo Sim. de volta aquele terror que o original já não consegue mais trazer. E é por essas diferenças que eu diria que hoje em dia, para uma pessoa que joga jogos novos, nenhum é a versão definitiva do Resident Evil 2. Para mim, um Resident Evil 2 definitivo teria que ter a apresentação do remake, com gráficos foda, visualmente, sonoramente perfeito, impecável, mas com a quantidade vasta de conteúdo e interconexão que o original tinha. E é claro, se o remake cortou coisas importantes, resumiu a história, isso é 100% culpa do remake. O original já lançou. O original já cumpriu seu propósito 20 anos atrás. Era a proposta do remake chegar à altura do original. Se ele conseguiu isso ou não, aí é com o remake. Mas ainda assim, eu acho que todos aqui podemos concordar que apesar do Resident Evil 2 Remake ter muitos problemas, muito conteúdo cortado, ele ainda é um produto infinitamente melhor do que o Resident Evil 3 Remake. Bom, guys, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Um big beijo para vocês. Não se esqueça de deixar um like, deixar um comentário para ajudar no engajamento. Se quiser, tem os membros do canal. Eu agradeço muito aos membros que estão todo mês aí apoiando o canal. Um big beijo. Então, galera, assim, meu querido, um grande abraço para você. Espero que o seu canal cresça mais e mais. Né? Gostei do seu canal, não vou dizer que eu não gostei, gostei. Né? Vou dar uma olhada em outros vídeos, talvez, se você me permitir, vou fazer react de outros vídeos. Né? Discordar e concordar, né? Discordar de alguns pontos e concordar de outros. Isso faz parte da brincadeira, faz parte da convivência em sociedade. Né? É impossível você concordar 100%, também discordar 100% de alguém. Isso faz parte do jogo, sempre fazendo isso com critérios como respeito, caráter e tudo mais, né? Mas, né, eu discordo de boa parte do que ele disse aqui, né? Eu não acho que o Resident Evil 2 Remake tem tantos erros assim como ele citou, né? O que eu vi ali foi que basicamente o que ele tentou fazer, né? Para ele, né, a adição de novas coisas em via da retirada de algumas que não é na mesma medida, né? Não é 2 pesos, 2 medidas nessa brincadeira aí, né? Porque tiveram coisas que ele falou que foram cortadas e que na verdade não foram, só foram
né, mudadas de um local para o outro, né, isso para mim não influencia. Não torna o jogo inferior ao, ao original, né? Então, né, eu discordo de bastante coisa que ele falou, concordei de algumas, mas discordo de muitas outras, né? Mais discordo do que concordo, beleza? E eu acho que esse vídeo dele faria total sentido em muitos argumentos que ele tentou colocar aqui, que ele colocou, né, aqui, né, se ele estivesse fazendo um vídeo do Resident Evil 3 Remake. Beleza? Toda essa crítica que ele teceu aqui encaixaria muito bem no Resident Evil 3 Remake. Mas no Resident Evil 2 Remake, não acho. Tá bom? Não acho. Também não acho que ele seja uma versão definitiva, porque essa falta de coesão entre os cenários A e B queimou muito pra mim, contou muito pra mim, né? Então, esse é o meu ponto. Mas que ele tem muitos erros, eu discordo. Né? Então é isso, galera. Eu fiquei tentado a ver o vídeo dele do Code Verônica, que eu acredito que pelo título do vídeo, se for o que eu tô pensando, eu acredito que eu vou mais concordar ali do que discordar dele, que foi o oposto nesse vídeo. E é isso aí, tá? Se inscrevam no canal dele, se inscrevam no meu canal também, deixa um comentáriozinho aí se você concorda com as minhas críticas a ele, se você concorda com ele, pode botar aí, o canal é bem democrático, mas comenta alguma coisa aí pra aumentar o engajamento do vídeo. É isso aí. Tamo junto, galera. Só vem. Galera, fui!